E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá galera, estudando sem parar, turma, não desista, não morra na praia. Eu quero ver você passando seu concurso público, você já pode ir começando a mandar engordar o boi para fazer a paçoca. Porque o resto, como eu sempre brinco, você imagina um churrasco, você é um boi todinho só para paçoca, imagina um churrasco. Aí lógico, você vai mandar a minha passagem, a da tia Lide, um beijo pra tia Lide, te amo tia Lide, vai mandar a passagem dos meninos aqui tudinho e aí a gente vai comemorar. Ah, professor, eu não vou ter dinheiro ainda não, mas com o primeiro salário você quita suas contas. Vamos lá galera, sem se desestimular. Vamos lá, muito estímulo, muita garra, muita luta, muita fé. Bora lá. Turma, então a gente está estudando sobre o segundo elemento subjetivo do tipo penal, que é a culpa. E aí a gente viu que na culpa, diferentemente do dolo, você não quer cometer o crime. Mas na culpa o crime acaba acontecendo, entre outros elementos que a gente vai ver, o crime acaba acontecendo, muito embora você não queira cometer esse crime, o crime acaba acontecendo porque você viola um dever objetivo de cuidado. E qual seria esse dever objetivo de cuidado? O dever objetivo de cuidado, para existir o crime culposo, é o dever que está no artigo 18, inciso 2º do Código Penal, que é exatamente você agir com negligência, com imprudência ou com imperícia. Eu sei que na aula passada, no finalzinho, eu fui um pouquinho rápido, mas é porque eu queria repetir isso aqui, porque a gente tem um pouquinho de coisa para conversar. Então, no dolo você quer cometer o crime, na culpa, ou você assume o risco de cometer o crime, né? No dolo, ou você quer cometer o crime ou assume o risco de cometer o crime. Na culpa, você não quer cometer o crime, nem assume o risco de cometer o crime. Só que esse crime, esse resultado lesivo, acaba acontecendo porque você ou foi negligente, ou foi imprudente, ou foi imperito. E o que é a negligência? A negligência é a falta de precaução, é a falta de cuidado, é o não fazer, é uma conduta negativa. E o exemplo que eu dei, eu vou fazer uma longa viagem, eu deixo de dar manutenção no meu carro. Ora, o dever de cuidado diz, ora, se você vai fazer uma viagem longa, você usa muito seu carro, você tem que estar fazendo manutenção dele. Mas você não fez. O carro perdeu o controle, saiu o pneu, você acabou matando alguém. Você queria matar alguém? Não. Então é crime culposo. Houve violação de dever objetivo de cuidado? Houve. Você foi negligente. Por exemplo, a moça que dirige de salto e deixa de tirar o salto. A menina está apressada, aí vai e entra no carro. O salto engancha, acelera, mata alguém. Ela foi negligente. Já a imprudência, você agir com afoiteza. Aqui no Ceará, em Fortaleza, é só o que tem, porque o bicho barbeiro no trânsito é cearense. Cearense é a Maria. Não parou, não viu, tá buzinando pra você, o sinal abriu, já tá... É um negócio fora do comum. E é que a gente vive na praia, né? Não sei porque o povo é tão estressado. Pois é. Então, a imprudência é você agir com afoiteza, é você agir cortando todo mundo, é você agir... o sinal já está fechando e você acelera. Então, imprudência, você não quer cometer o crime, mas o crime acaba acontecendo porque faltou um dever objetivo de cuidado e no caso da imprudência você agiu com afoiteza. E já a imperícia é a falta de habilidade para determinada arte, ofício ou profissão. Então eu, por exemplo, Sidney, quando fiz direito, fiz também odontologia na Federal. Só que, à medida que o tempo ia passando, eu ia vendo que não tinha o menor talento para ser dentista, porque requer uma habilidade manual muito grande, requer uma destreza muito grande. O dentista, eu vejo ele como um artista, e eu não tenho o menor talento para essas coisas. Acabei que eu deixei a faculdade no 5º semestre. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Imagine se mesmo assim eu tivesse continuado e me formasse como cirurgião dentista. Aí de repente eu fazendo lá, acaba a boca do paciente todo dia, rasga, fere, sei lá, faz um monte de coisa. Aí o que é que ia acontecer? E depois que eu fui fazer a perícia, eu ia diagnosticar que eu não tinha o menor talento para ser dentista e mesmo sem habilidade para exercer determinada arte, ofício ou profissão, eu estava exercendo. Então o agente que não tem habilidade para exercer determinada arte, ofício ou profissão e ele, mesmo assim, faz aquela arte e com aquela arte comete algum resultado lesivo, ele comete o crime na forma culposa. Tudo bem? Então beleza. O que é que eu quero conversar? Qual é o detalhe? É porque o aluno tem mania de sempre ligar o crime cometido no exercício da profissão à imperícia. E isso está errado. Está errado por quê? Porque às vezes cai assim. Fulaninho de tal, João, um habilidoso cirurgião,
esqueceu gases gases, pessoal, não é um gases que a gente flatura, não. Esqueceu o gás, esqueceu os panos da cirurgia na barriga do paciente. Com isso, a paciente teve uma infecção e ficou 30 dias sem trabalhar. Aí pergunta se João comete o crime na forma culposa por imperícia. Turma, quando a questão já diz João, um habilidoso cirurgião, ou João que já fez mais de 5.000 cirurgias na sua vida, ela já está retirando a imperícia. Alguém, no exercício da arte, ofício ou profissão, pode cometer o crime por negligência ou imprudência. O que não dá é você sempre ligar o crime na arte, ofício ou profissão, o crime culposo, à imperícia. Porque quando a questão fala, ora, ele é um habilidoso cirurgião, já não é imperito. Ele esqueceu um pano, né, a gaze, na paciente. Ele foi negligente. Ele é totalmente perito para a profissão dele, mas ele foi negligente. É só esse alerta que eu queria fazer. Então veja, quando você comete um crime culposo, olhando para o slide, você comete um fato ilícito, ou seja, um fato contrário ao ordenamento jurídico, não querido. Então, diferentemente do dolo, como eu falei, o dolo você quer ou você assume o risco de praticar o resultado lesivo. Já na culpa, você não quer e nem assume o risco. Então é um fato ilícito não querido pelo agente. Só que se esse fato, se esse resultado lesivo, ele foi previsto por ele, a gente viu que é a culpa consciente. Na culpa consciente, o cara sabe que ao dirigir a 150 km por hora numa avenida, ele pode matar alguém. Só que ele acredita, ele prevê, então, daí porque culpa consciente, porque ele prevê. Só que ele acredita que com suas habilidades nada vai acontecer. A gente tem a culpa consciente. Já se o indivíduo pratica o crime, pratica o crime que ele não quis, e nem ele previu, muito embora seja previsível, ele não previu que podia cometer aquele resultado lesivo, mas era absolutamente previsível. Aí ele comete o crime na culpa inconsciente. Professor, não entendi. Ora, turma, isso vai depender de acordo com o caso concreto. Eu estou limpando uma arma e eu esqueci de descarregar e de travar aquela arma. Aí, de repente, nem passa pela minha cabeça que aquela arma pode disparar. Estou aqui limpando, paf! Disparou, matou alguém. Aí, se ficar caracterizado que aquilo ali era previsível, lógico, porque para ter crime culposo a conduta tem que ser previsível, a gente vai ver isso nos elementos. Mas se ficar caracterizado que na situação eu não previ que a arma podia atirar em alguém e acabou atirando, a gente tem a culpa inconsciente. Então não precisa decorar. É só você pensar assim, o agente quis cometer o crime ou assumiu o risco? Não, não quis cometer o crime nem assumiu o risco de cometer aquele crime. É culpa. O agente previu que com aquela conduta podia cometer o crime? Sim, culpa consciente. O agente não previu que com aquela conduta podia praticar o crime. Certo. Só que era previsível, então ele não previu, muito embora seja previsível, sim, então é culpa inconsciente. Culpa consciente porque ele previu, culpa inconsciente porque ele não previu, muito embora seja previsível. E turma, muito aluno acha que o crime culposo só é cometido na forma comissiva. E está errado. O crime culposo pode a conduta ser comissiva ou omissiva. Por exemplo, eu que deixei, um médico, por exemplo, que deixa de ministrar determinada dosagem de medicamento para o paciente que está em cirurgia, que era para ter ministrado. O paciente morre, o médico foi omisso e cometeu o crime na forma culposa. Como aconteceu muito, eu acho que foi no ano de 2011, eu acho que os dois modelos morreram porque estavam fazendo lipoaspiração. E ficou caracterizada a negligência médica pela ausência do medicamento que o médico deveria ter usado. Então o médico ele pode sim cometer o crime, não só o médico, mas qualquer pessoa pode cometer o crime na forma culposa com a conduta comissiva, ação, ou com a conduta omissiva, inação. Então perfeito. Turma, então a gente diz que o crime culposo, ele é um tipo penal aberto. Professor, e o que vem aí se é isso? Um tipo penal aberto? Pessoal, o tipo penal aberto
é aquele que deixa para o juiz ter, no caso concreto, um juízo de valor. Ou seja, no caso concreto, o juiz complementam a tipificação legal. Isso é o tipo aberto. O tipo aberto, ele não se concretiza só com o artigo da lei. O tipo aberto, ele precisa que o juiz analise, pessoal, no caso concreto, se houve, por exemplo, a negligência, a imprudência e a imperícia. Então veja que o crime culposo é um tipo penal aberto porque é necessário que o juiz faça, no caso concreto, um juízo de valor. E saiba, em relação ao crime culposo, se naquele caso concreto houve negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, requer um juízo de valor para que o juiz analise se no caso concreto houve negligência, imprudência ou imperícia. Porque se no caso concreto não tiver havido, de acordo com o juízo de valor do juiz, negligência, imprudência ou imperícia, não vai ter o crime. Se o agente foi totalmente negligente, imprudente ou imperito, mas o resultado lesivo acabou acontecendo, não vai ter o crime culposo. Então o crime culposo ele é um tipo penal aberto, porque o tipo penal aberto ele requer que o juiz faça um juízo de valor no caso concreto. Então o juiz tem que complementar o crime no caso concreto, analisando se tem negligência, imprudência ou imperícia. Tudo bem? Tanto é, pessoal, que quando eu respondo pelo crime na forma culposa, o juiz sempre vai ter que analisar o 18, inciso 2, para saber se tem a negligência, imprudência ou imperícia. Beleza. Continuando. A gente vai ver agora os elementos do crime culposo. Lembram lá do conceito analítico ou estrutural de crime, que a gente viu que crime é fato típico, antijurídico, culpável, de acordo com a teoria finalista? Pois é, a teoria finalista ela é muito criticada porque ela não prevê a estrutura do crime culposo. Porque o crime culposo não basta só aquilo, só do jeito que está desenhado naquele quadril que eu apresentei para vocês, não basta só aquilo para o crime acontecer. Para o crime culposo precisa de outros elementos. E que elementos são esses? São esses que estão aqui. Para o crime culposo precisa ter conduta voluntária. Então a gente precisa voluntariamente agir. Porque se a conduta for involuntária, como ao caso fortuito, a força maior, como o estado de inconsciência, o sonambulismo, como a coação física irresistível, se a conduta for involuntária, não tem conduta, não tem fato típico. Para ter crime culposo, a conduta tem que ser voluntária. E todo crime culposo, ele requer, além da conduta, que haja um resultado naturalístico. Veja, lá no conceito analítico ou estrutural de crime, quando você analisa o fato típico, tem lá conduta, resultado, nexo, causalidade. Aquele resultado que está descrito no conceito analítico ou estrutural de crime, esse aqui, galera, só para vocês conseguirem visualizar. Esse resultado aqui, ó, que está descrito, é o resultado jurídico. Não é o resultado naturalístico. Em outras palavras, todo crime tem resultado jurídico. Nem todo crime tem resultado naturalístico. E o que é o resultado jurídico? Resultado jurídico é uma violação à lei. Então todo crime tem resultado jurídico. Nem todo crime tem resultado naturalístico. Professor, o que é o resultado naturalístico? Resultado naturalístico é uma modificação no mundo exterior. Por exemplo, tá aqui alguém, eu digo, seu baitola. Esse crime tem fato típico, tem conduta, eu chamei alguém de baitola, isso é injúria. Tem resultado. Houve resultado jurídico? Houve. Eu violei a lei, eu violei uma norma que protege a honra das pessoas. Mas houve resultado naturalístico? Seu baitola, não houve resultado naturalístico. Não houve qualquer modificação no mundo exterior. Professor, mas o cara que você xingou ficou angustiado. Ele ficou... O crime de injúria, ele se consuma independentemente da pessoa ter ficado angustiada ou não. E mesmo assim eu estou falando para vocês que o resultado naturalístico é uma modificação no mundo exterior e não no mundo interior, no caso da angústia. Só que veja, o que eu estou falando para vocês é que todo crime tem resultado jurídico, mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Mas o crime culposo, além de precisar de conduta voluntária para ele acontecer, o crime culposo, ele necessariamente tem resultado naturalístico.
Então, todo crime culposo, exceto um, tem resultado naturalístico. Então, perceba que só vai haver crime culposo se houver uma modificação no mundo exterior por conta daquela conduta voluntária. Professor, então, todo crime culposo tem resultado naturalístico e jurídico. Já que todo crime tem resultado jurídico, beleza. Todo crime culposo, além do resultado jurídico, tem também o resultado naturalístico. Qual é o único crime culposo que não tem resultado naturalístico? Ou seja, que não precisa de resultado naturalístico para ele se consumar? O único crime culposo que não precisa de resultado naturalístico para ele consumar é o artigo 38 da Lei de Drogas. E a Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006. Então, o único crime culposo que não tem resultado naturalístico é exatamente o artigo 38 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Esse crime do artigo 38, ele pune a conduta do médico ou do dentista, já que só quem prescreve remédio é médico ou dentista. O crime culposo, ele pune a conduta, aliás, o artigo 38, ele pune a conduta daquele que prescreve culposamente remédio, drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, o médico ou dentista que prescreve drogas que o paciente não necessita, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, basta o médico ou dentista prescrever o remédio, entregou a receita, consumou. Não precisa que o paciente compre o remédio e não precisa que o paciente ingira o remédio para esse crime na forma culposa se consumar. Então, o único crime culposo que não precisa de resultado naturalístico para se consumar é o artigo 38 da Lei de Drogas, que é aquele que pune o profissional de saúde, o médico ou dentista, que prescreve droga que culposamente, claro, que o paciente não necessita ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Basta o médico entregar a receita, consumou. Não precisa que o paciente compre a droga e não precisa que o paciente ele ingira a droga para se consumar. Mas o resto, homicídio culposo, lesão corporal culposa, o incêndio culposo, o resto, todos os crimes precisam de resultado naturalístico para se consumar, todos os crimes culposos. Então, quais são os requisitos do crime culposo? Tem que ter conduta voluntária, resultado naturalístico. Nexo de causalidade, nós ainda vamos aprofundar bastante o nexo de causalidade. Mas nexo de causalidade é o que liga a conduta ao resultado. Ou seja, o nexo de causalidade é você dizer assim, ora, aquele resultado lesivo só ocorreu por conta daquela conduta. Então, nexo de causalidade é o que liga a conduta ao resultado. Para ter crime culposo, precisa de conduta voluntária, resultado naturalístico, nexo de causalidade, tipicidade. E o que é tipicidade? Eu já falei que só há crime culposo se houver expressa previsão legal. Se o crime não diz nada sobre culpa, aquele crime só é punido na forma dolosa. Por exemplo, o furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Você vai num 5.5, ele não fala nada sobre culpa. Então, o furto só é punido na modalidade dolosa. Para o crime ser punido também na modalidade culposa, tem que ter expressa previsão legal. E o que vem a ser essa expressa previsão legal? É exatamente estar previsto na lei como crime culposo, como homicídio culposo, como lesão corporal culposa. Aí veja, o dano. Caiu uma vez que, numa prova da FGV, que o cara estava dirigindo uma bicicleta, pilotando a bicicleta, aí esse cara, violando o dever objetivo de cuidado, bateu no orelhão, num telefone público, e esse telefone público quebrou por completo. Aí perguntava se ele cometia crime. Resposta, não comete crime nenhum. Por quê? Porque quando a questão diz que o indivíduo violou um dever objetivo de cuidado, significa dizer que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, é culpa. E o dano que está no artigo 163 do Código Penal, para o Código Penal normal, sem ser o militar, não existe dano na forma culposa. Então o agente, ele não cometeu crime nenhum, ele cometeu uma infração civil, não cometeu infração penal.
já que o dano do 163 não é previsto forma culposa. E para ter crime culposo tem que ter expressa previsão legal, ou seja, tem que haver a tipicidade. Queridos amigos, o dano só é punido na forma culposa se for o Código Penal militar. Só que lembre sempre que a gente não está falando de Código Penal militar, a gente está falando do Código Penal normal, que é aplicado para mim, para você, para as pessoas que não são militares. Beleza. Então, para haver crime culposo, além de conduta, resultado, né, de causalidade, tipicidade, tem que haver a previsibilidade. E essa previsibilidade é a previsibilidade objetiva. O que é previsibilidade objetiva? É o juiz analisar no caso concreto que qualquer pessoa naquela situação, que o homem médio, digamos assim, tem que analisar no caso concreto, que as pessoas, elas, se tivessem naquela situação, poderiam prever que com aquela conduta o resultado lesivo pode acontecer. Então, a previsibilidade, pessoal, quando se analisa culpa, a previsibilidade que a gente vai analisar é a previsibilidade objetiva. O que é previsibilidade objetiva? É pensar, olha, independentemente do agente que cometeu o crime culposo ter previsto ou não, aquela situação era previsível. A maioria das pessoas sabia ou poderia prever que se tivesse limpando uma arma municiada, essa arma poderia atirar? Sim, a maioria das pessoas poderia prever, ou seja, havia a previsibilidade. Quando eu analiso culpa, eu só analiso a previsibilidade objetiva. E a previsibilidade objetiva é saber se as pessoas, se a maioria das pessoas, naquela situação, poderiam prever que aquela conduta poderia ocasionar aquele resultado lesivo. Essa é a previsibilidade objetiva. Professor, e a previsibilidade subjetiva, que é a do próprio criminoso? Saber se o criminoso previu ou não aquela conduta. Essa previsibilidade subjetiva, que é em relação ao próprio criminoso e não à sociedade, como a previsibilidade objetiva, a previsibilidade subjetiva ela é analisada na culpabilidade. Então, quando eu analiso culpa, eu analiso a previsibilidade objetiva. Aí a gente viu que para analisar a culpabilidade tem que ter conduta. Então, na conduta eu analisei se tem culpa com a previsibilidade objetiva. Quando eu chegar na culpabilidade, que eu vou analisar o autor do crime, aí é que eu vou analisar essa previsibilidade subjetiva, ou seja, se aquele autor do crime previu ou não aquele resultado lesivo. Perfeito. E finalmente, para ter crime culposo, precisa, além de conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade, previsibilidade, precisa de uma violação de um dever objetivo de cuidado, conforme o artigo 18, inciso 2º. E como eu já falei que violação de um dever objetivo de cuidado é negligência, imprudência ou imperícia, aí eu passo para o próximo item. E o próximo item é saber se no direito penal existe a compensação de culpas. Ou seja, eu atravessei o sinal vermelho e você que estava com o sinal verde para você estava em alta velocidade. Nós batemos e causou lesão corporal um no outro. Será que dá para dizer assim? Ah, eu fui negligente, aliás, eu fui imprudente, né? Eu passei no sinal vermelho e você estava em alta velocidade. A gente se cortou, os dois causaram lesão corporal um no outro. Vamos deixar por isso mesmo? Vamos compensar a culpa e não vai ter crime? Galera, isso pode existir no direito civil, mas no direito penal não existe isso. Não existe o fato de, porque eu agi com culpa, você também agiu com culpa, aí a gente anula o crime. Não existe. Se eu passo no sinal vermelho e você, em contrapartida, estava sinal verde, mas passa com alta velocidade, e a gente bate o carro e acaba causando lesão um no outro, os dois respondem pelo crime na forma culposa. E se formos condenados, na dosimetria da pena, ou seja, quando o juiz for calcular a nossa pena, é que ele vai olhar o comportamento da vítima. Veja, o comportamento da vítima, o fato da vítima também ter sido agido na forma culposa, não vai excluir o crime, mas vai diminuir a pena, ou pode diminuir a pena. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se a vítima foi culposa e o agente também, conduta, foi culposa, culpa com culpa não anula o crime não. Os dois respondem por crime nesse meu exemplo. Aí vamos continuar. Quais são as espécies de culpa, turma? A gente viu as espécies de dolo e agora a gente vê as espécies de culpa.
E a gente já viu a culpa consciente. Tanto na culpa consciente como na inconsciente, a gente não quer cometer o crime e ele também não assume o risco de cometer. Agora, a culpa consciente, o agente prevê que com aquela conduta pode causar aquele resultado lesivo. Já na culpa inconsciente, como nós já vimos, o agente ele não prevê que com aquela conduta pode causar o resultado lesivo, ou seja, não tem a previsibilidade subjetiva, muito embora tenha a previsibilidade objetiva. Sendo mais técnico, falar em culpa consciente é dizer, na situação estava presente a previsibilidade objetiva e subjetiva. Já na culpa inconsciente, na situação, tinha previsibilidade objetiva, já que só vai haver crime culposo se houver previsibilidade objetiva, mas não tinha previsibilidade subjetiva. Daí porque culpa inconsciente, porque o próprio criminoso que causou o crime na forma culposa, ele não previu o delito, ele não previu aquele resultado lesivo. Perfeito. O que é essa culpa presumida, ou também conhecida como culpa in re ipsa? Turma, essa culpa presumida, ou culpa in re ipsa, ela não existe mais. Eu já conversei com vocês no módulo 1, dizendo o seguinte: o Código Penal, ele é um decreto-lei 2848, que surgiu em 1940, e ele tem duas partes, a parte geral e a parte especial. Então o Código Penal, ele é um decreto-lei que surgiu em 1940. E ele tem duas partes, tanto a parte geral como a parte especial. E a parte geral é o que a gente está estudando. É o que diz o que é crime, a aplicação da lei penal, o que diz concurso de pessoas, concurso de crimes, é o que a gente está estudando. Já a parte especial é o que fala de crimes em espécie. Homicídio, roubo, furto, latrocínio, tá tudo na parte especial. Pois é. Acontece que em 1984 veio uma lei anterior à LEP, a Lei 7.209 de 84, ela alterou toda a parte geral. Então em 84, toda essa parte geral ela foi alterada. E a culpa presumida, que era a culpa presumida pela lei, a própria lei ela dizia assim: ora, se o agente comete um resultado lesivo e ficou caracterizado que ele não observou uma disposição regulamentar, que o agente cometeu o crime, cometeu o resultado lesivo, e fica caracterizado que ele não observou uma disposição da lei, uma disposição do regulamento, presume-se a culpa. Então, de 1940 até 1984, existia a culpa presumida para punir aquele indivíduo que comete um resultado lesivo, mas aquele resultado lesivo ele cometeu não observando o regulamento. Ou seja, se ficava caracterizado que o resultado lesivo ocorreu porque o agente não observou a disposição legal regulamentar, presumia-se a culpa dele. Portanto, era a culpa presumida ou culpa in re ipsa. Essa culpa existiu de 1940 até 1984. Aí a Lei 7.209 de 84, que alterou toda a parte geral do Código Penal, ela retirou essa culpa presumida. Em outras palavras, para haver culpa, tem que estar caracterizado no caso concreto a previsibilidade objetiva. E a previsibilidade subjetiva a gente vai analisar no caso da culpa. Hernani, eu acho que acabou meu tempo, ou dá para ir ainda? Turma, na próxima aula eu vou falar então de culpa própria, culpa imprópria, as espécies de culpa, e a gente vai resolver mais exercícios sobre dolo e culpa. Tchau, galera, tudo de bom, fique com Deus.